Você entende a vida como ela corre? Você entende a vida como ela se processa? A sua vida não parece muitas vezes um emaranhado? Muitas vezes a sua vida não parece um quadro com muitas tintas, com muitas cores, confusas, e que não aparece forma nenhuma, não existe nenhuma simetria, parece que não existe nenhuma harmonia. O quadro da nossa vida parece confuso. Isso é comigo, assim é comigo. Eu me lembro também que Davi pensava desta forma. Davi, quando olhava o rico prosperando, Davi, quando percebia que o rico estava se banqueteando, ele dizia: eu não entendo, Senhor, não entendo por que as coisas podem ir tão bem para eles e para mim não. Por isso que Deus fala aqui no Salmo 37, Deus fala para Davi: não te indignes por causa dos malfeitores, não fique irado por causa dos ímpios. Você está com seu carrinho velho e passa então um ricaço do seu lado, fumando, bebendo e com um carrão do ano, e você fica pensando: por que isso, Senhor? Porque eles têm mansões e eu não tenho? Porque eles têm carros caros e eu não tenho? Por que é que eles têm tanto dinheiro na conta, na poupança, para esbanjar, e eu não tenho? E eu sou o filho do rei do universo, mas a prosperidade está na mão deles. E Deus está falando para Davi: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Queridos, nós não entendemos a vida. Por que, Senhor? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia agora em João capítulo 16, versos 20 a 22. João capítulo 16 e os versos 20 a 22. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui para você. É mais ou menos o que nós acabamos de falar. Nós estamos terminando um ano, 2013 está no seu final, este é o último sábado do ano. Como foi a sua vida durante esse ano? Tudo perfeito? Tudo bonito? Tudo deu certo? Ou a sua vida neste ano de 2013 foi uma confusão, cheia de altos e baixos, acertos e erros, separações e reconciliações, doenças e saúde, emprego e desemprego? Como foi a sua vida? Será que Deus respondeu os seus anseios durante este ano de 2013? Como está acabando este ano para você? Você está entendendo o que está se passando com você? Você entende o que é a sua vida? O que foi a sua vida em 2013? Eu não entendo muito daquilo que acontece na minha vida. E nem vamos entender enquanto estivermos na terra. Veja o que Jesus está falando em João capítulo 16, versos 20 a 22. Na verdade vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, e quem vai se alegrar é o mundo. Dá para você entender isso? Jesus está dizendo: vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, e o mundo vai se alegrar. É isso que revoltou Davi. É isso que revolta muitos filhos de Deus, que estão aí na igreja há 5, 10, 15, 20 anos, mas estão sofrendo, passando necessidades, e eles ficam olhando para o ímpio, ficam olhando para aqueles que não guardam os mandamentos de Deus, e parece que eles estão prosperando cada vez mais, cada vez têm mais dinheiro, seus filhos todos têm saúde, e você fica pensando, imaginando e perguntando: por que, Senhor? Mas Jesus está explicando: na verdade vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria.
Mas veja, meu irmão, a vossa tristeza vai se converter em alegria, não hoje, não amanhã. O reino deste mundo não está acabando hoje. O reino deste mundo está durando por mais alguns dias, alguns meses e anos, até que o reino do nosso Deus seja implantado para sempre aqui. E enquanto estivermos vivendo no reino deste mundo, nós teremos tristezas, vamos chorar sim. Muitas lágrimas ainda derramaremos. Mas Jesus está prometendo, vossa tristeza será convertida em alegria. E o verso 21, a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. As mulheres sabem disso. Os homens não podem dizer, eu sei que é isso. Sabe nada. Sabe nada. O homem não sabe o que é uma dor de parto. Mas aqui está dizendo que as mulheres, quando estão para dar à luz, sentem tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Queridos, Jesus está dizendo, outra vez vos verei. É a segunda vinda de Jesus. E o vosso coração se alegrará, quando você contemplar aquela cena majestosa de Jesus descendo do céu com poder e glória. Aquela nuvenzinha do tamanho de uma mão de homem, que vem crescendo, crescendo, sendo escoltado pelas hostes angelicais. Você verá novamente o rosto de Jesus. E a nossa alegria será uma alegria completa. Ninguém tirará a alegria de vocês, Jesus está falando. Quando você escala uma montanha, meu querido irmão, quando você está escalando a montanha, aparentemente é uma coisa impossível. No início, quando nos deparamos com uma grande parede de pedra, uma parede rochosa de granito, com muitos metros de altura, bate o desânimo, a vontade de desistir. O primeiro pensamento quando você vê uma parede de pedra e você tem que escalar, você pensa, eu não vou conseguir. Mas quando você se aproxima um pouco mais, você percebe que no meio daquela parede rochosa de granito, existem alguns filetes, alguns sinais que parecem que são caminhos, parecem que são trilhas. E você se aproximando mais, você percebe que são trilhas mesmo, que mostram o caminho, que o ajudam a subir, a escalar. Conforme o caminho vai zigue-zagueando, a vista lá embaixo também vai mudando. No início nós caminhamos por um caminho estreito, que parece não levar a lugar nenhum. Nós não entendemos muito o que está acontecendo. Mas de repente, quando você começa a subir mais, a sua vista panorâmica aumenta. E você já começa a contemplar um lago aqui, um outro lago mais adiante. Você começa a já ver um bosque que estava escondido. À medida que vamos subindo mais e mais, percebemos que tanto o bosque como o lago se aninham em um vale exuberante, pontilhado de lagos, campinas, bosques e árvores. Mais tarde, nós vemos que o vale se encaixa perfeitamente em uma grande parte, um lado da montanha, e que riachos brotam dos lagos, descendo milhares de quilômetros, até desembocarem num grande rio. Só quando nós atingimos o topo da montanha, a paisagem se encaixa e fica completa. Antes disso, qualquer conclusão que tirarmos será errada. Antes de chegarmos no topo, nossa visão não é completa. Assim é a vida que nós vivemos. A vida parece um emaranhado. A vida é difícil. É uma escalada. O caminho é estreito. Jesus disse, estreito é o caminho que leva para a vida eterna. E são poucos os que entram por ele. Não é fácil andar no caminho estreito. Não é fácil subir para o céu. Os obstáculos parecem intransponíveis. Os problemas familiares
parecem sem solução. O quanto mais nos esforçamos para fazer a coisa certa, mais fazemos errado. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos nos prender àquilo que parece ser real, mas não é real. O mundo que você vê, a parede que você pega, a matéria que você consegue apalpar, isso não é real. Isso é passageiro, isso é efêmero. Isso vai deixar de existir. O que é real e é eterno, você não está vendo. Porque é um mundo invisível. É o que ninguém dá valor. Mas Deus quer chamar a nossa atenção para o mundo invisível, para o mundo espiritual. Não devemos julgar o sucesso ou o fracasso que temos aqui por aquilo que estamos vendo. Pelas nuances da nossa vida hoje, pelos acontecimentos que nos cercam hoje, nós não podemos julgar se temos sucesso ou fracasso. Está tudo muito confuso ainda. O quadro está sendo pintado. Deus está pintando o quadro da nossa vida, jogando tinta, e elas escorrem, e elas se espalham, e elas não dão forma nenhuma. Você tenta entender, contempla o quadro da sua vida e não entende o quadro. Por que está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo? Eu quero que você leia agora o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Ali nós lemos. Acha aí na sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o verso 18. Todos acharam? Vamos ler. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não fixe naquilo que se vê. Não coloque o seu foco naquilo que você pode ver, porque isso é ilusório. Isso é ilusório. Isso é passageiro. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Como é que eu posso colocar o meu foco, o centro da minha vida, naquilo que não se vê? Foi o que Moisés fez. Moisés viveu como vendo o invisível. Ele vivia na presença de Deus, invisível para os outros, mas ele sentia-se na presença de Deus. Ele sentia-se olhado por Deus, cuidado por Deus. Foi com José no Egito também. José disse para a mulher de Potifar: como cometeria eu e pecaria contra o meu Deus? José se sentia na presença de Deus. E qualquer pecado seria contra o Deus que ele adorava. Queridos, nós podemos viver sim, com o senso da presença de Deus na nossa vida. Não atente para as coisas que se veem, para os dólares, para os carros, para as casas. Há pessoas que estão vidradas nisso, obcecadas nisso. Só enxergam cifrões, só enxergam bens materiais. Só se contentam em mostrar o que compraram a mais. Minhas conquistas de 2013 foram estas. Olha aqui, olha a casa, olha o carro, olha a minha poupança. Queridos, isto não é nada. Jesus não tinha nada disso. João Batista não tinha nada disso. Quanto dinheiro João Batista, Jesus, Pedro, quanto dinheiro eles tinham? Nada. Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele era feliz. E ele fez pessoas felizes, porque ele vivia com o senso da presença divina. Ele não focou seus olhos nas coisas que se veem, mas que naquelas que não se veem. Ele vivia na presença do invisível. Quem vive na presença do invisível não ousa pecar, porque nós tememos pecar a Deus, pecar contra Deus, ofender o nosso Deus, magoar o coração daquele que tanto nos ama. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque andamos por fé e não por vista. Diz no capítulo 5, verso 7.
capítulo 5 do mesmo livro, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Agora eu quero que você abra a Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versos 15 a 17. Eliseu vivia com o senso da presença divina. Eliseu vivia como vendo o invisível. Ele focava nas coisas que não se viam. Geazi, o servo e associado secretário de Eliseu, vivia na presença de Eliseu, mas não na presença de Deus. Geazi não prestava. Não sei por que Eliseu não trocou de secretário, né? Ele não era espiritual. Ele não tinha olhos espirituais. Nunca teve. Se perdeu, né? Se perdeu. Recebeu sobre si a lepra de Naamã. Segundo Reis, capítulo 6, versos 15 a 17. Acharam? Vamos ler. Verso 14 em diante. E então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo. E saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Colocou a mão na cabeça, começou a clamar, lamuriar: que faremos? Vão nos matar. Estamos cercados pelo exército inimigo. E o verso 16, Eliseu falou para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Por que Geazi não via o que Eliseu via? Geazi só enxergava o que era visível. Eliseu enxergava o que era invisível aos olhos humanos. Como é que você vive, meu irmão, nesta terra? Como você vive? Você só vê o que é visível? Os bens? As pessoas? Aqui diz no verso 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Deus atendeu o pedido de Eliseu, não de Geazi. Geazi não era espiritual. E o Senhor abriu os olhos do moço. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Queridos, nós temos que ter uma relação pessoal com Deus. Não adiantou nada a consagração de Eliseu para Geazi. Não adiantou nada Eliseu pedir para Deus abrir os olhos de Geazi para que ele contemplasse um exército celestial, muito maior do que o exército inimigo. Geazi olhou tudo aquilo, viu por uns instantes o que era invisível. Mudou de vida ele? Não mudou de vida nada. Há pessoas que não querem mudar de vida. As pessoas estão na igreja, se assentam do seu lado, cantam os mesmos hinos, assistem os mesmos sermões. E uns vão para o céu, outros vão se perder. Por quê? Uns querem o céu, outros não querem o céu. Gostam do céu, gostam de Jesus. Não basta gostar do céu, não basta gostar de Jesus. Você tem que amar Jesus de todo o coração. Você tem que arriscar tudo pelo céu. Não é arriscar um pouco. Você lança tudo que você tem, tudo que você é, ao lado de Jesus. Lança a sua sorte ao lado de Jesus. Por que Geazi se perdeu? Porque ele mantinha
ele convivia com pecados conhecidos na sua vida. Ele era ganancioso, avarento. Prova isso, pastor. Experiência de Naamã. Por que Geazi correu atrás de Naamã? Pedindo o quê? Pedindo roupas, pedindo barra de ouro, pedindo joias, pedindo bens materiais. Enquanto que Eliseu não quis nada, Geazi estava com os olhos vidrados nas joias, nos tesouros que Naamã trouxe. Queridos, nós temos que colocar prioridades na nossa vida. Dinheiro ajuda sim a pagar as dívidas, pagar o aluguel. Então nós trabalhamos para ganhar o dinheiro e pagar as nossas contas, mas a missão nossa na terra não é ganhar dinheiro. A nossa missão na terra não é acumular bens. A nossa missão na terra é cumprir com a missão do nosso Pai para nós na terra. Jesus viveu como um filho amado em missão na terra. Você deve viver como filho e filha amados em missão do Pai na terra. Perguntando: qual é a tua missão para mim, Pai? O que queres que eu faça? Que caminho eu devo seguir? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Compro ou não compro? O que queres que eu faça? A tua vontade para mim é lei, Pai. Nós devemos viver na presença de um Deus invisível, mas que para nós é visível. Porque nós conversamos com Ele através da oração. E quando você está ajoelhado e adorando, você sente o Espírito Santo mexendo com a sua vida. Queridos, a experiência de Geazi e de Eliseu é uma ilustração da experiência do povo de Deus, dos membros dentro da igreja. Uns vivem na presença de Deus, outros vivem com os olhos no mundo. Na mesma igreja. Ter fé significa não crer no que os nossos olhos estão vendo, mas crer na palavra que saiu da boca de Deus. Crer que Deus preparou para nós um final feliz, embora a nossa vida esteja confusa, embora o ano passado, que está se findando agora, tenha sido confuso, não importa. Deus tem um final feliz para você. Novamente me vereis, disse Jesus, e a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando? Novamente me vereis, quando Ele voltar. E 2014? Vai ser de muito choro também. Porque 2014 ainda não é a volta de Jesus. Alguns podem adoecer, alguns podem morrer em 2014, mas a volta de Jesus ainda não é 2014. Tem muitas profecias ainda para se cumprirem, antes de Jesus descer do céu com poder e glória. Antes de selar o seu povo com o selo do Deus vivo. Enquanto estivermos caminhando pelos vales sombrios desta vida, enquanto estivermos tentando escalar as montanhas de dificuldades, não conseguimos ter uma visão global, uma visão panorâmica. Mas quando nós atingirmos o topo da montanha, isso vai ser na volta de Jesus, então nós vamos contemplar toda a cena, todo o quadro da nossa vida, e vamos ver quão bem pintado foi. Quão bem pintado o artista Jesus o pintou. Tirando glória para o nome do Deus Pai, de cada quadro, cada vida que Ele pintou. Homens escrevem livros, mas Deus escreve pessoas. Artistas pintam quadro, mas Jesus Cristo pinta vidas. Colocando nelas o caráter dEle. Por enquanto, meu irmão, não importa qual seja a aparência das coisas, não podemos desanimar. Ter fé significa continuar confiando que o nosso Pai Celestial está conduzindo a nossa vida para um final glorioso. Então tudo fará sentido. Então a visão distorcida desaparecerá. E nós vamos ter uma completa visão, correta visão, do que é ser filho e filha de Deus. Na verdade vos digo, que vós chorareis, sim, vos lamentareis, e o mundo vai continuar se alegrando.
As festas vão continuar acontecendo. Os carnavais da vida continuarão acontecendo. As pessoas pulando, se banqueteando. E o povo de Deus? Não chegou o momento ainda da festa. A festa acontecerá na volta de Jesus. Outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. João capítulo 16, verso 22. Agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o verso 12. Abra a sua Bíblia. Veja o que Deus está dizendo para você hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o verso 12. Paulo termina a descrição maravilhosa do amor. No verso 12 ele termina dizendo: porque agora vemos como por espelho. Lembrem-se que hoje, quando você fala em espelho, o espelho hoje é perfeito, reflete a sua imagem perfeita. Mas quando Paulo falou em espelho, irmãos, o espelho daquele tempo mostrava uma caricatura, não o rosto da pessoa. Vocês já perceberam que a caricatura permite que você reconheça a pessoa, mas a imagem está toda distorcida na caricatura. Assim eram os espelhos daquele tempo. Por isso ele está falando que agora nós vemos como por espelho, ou seja, a gente não entende o que está acontecendo na vida. Você não entende porque aconteceu isso e aquele outro. Mas vai chegar um momento em que você vai entender. Agora vemos como por espelho, em enigma. Mas então, quando é este então? Na volta de Jesus. Mas então, na volta de Jesus, veremos face a face. Eu olharei para Jesus face a face. Olharei na face do meu Pai celestial, do meu irmão Jesus Cristo, face a face. E o que mais? Agora conheço em parte. Mas então, na volta de Jesus, conhecerei como também serei, como sou conhecido. Quando Deus finalmente restaurar toda a criação ao padrão original, qualquer abismo entre os mundos, visível e invisível, desaparecerá. O propósito de Deus é reunir os dois mundos, mais uma vez, reconciliar os dois mundos. De Gênesis ao Apocalipse, nós podemos identificar duas correntes importantes e poderosas na história deste planeta Terra. A primeira corrente mostra como o mal se apoderou do bem e estragou o bem. Desde a queda vivemos inclinados para o mal. Já nascemos com tendência para o mal. Crianças recém-nascidas já demonstram que possuem uma natureza que não é santa, porque são muito egoístas. A violência e a injustiça que prevalece no mundo não nos deve surpreender, pois estamos vivendo ainda na era em que o mal governa. O reino deste mundo é governado pelo mal. Porém, mesmo em plena era do mal, Deus desencadeou a onda do bem, enviando Jesus Cristo, nascendo aqui entre os homens. Ele veio para redimir o que o mal estragou. Deus preferiu exercer seu poder por meio de Jesus e dos seguidores de Jesus na terra. Um exército de seres humanos falhos, mas comprados pelo sangue de Jesus. A ressurreição de Jesus, irmãos, foi uma vitória sobre o império da morte. Era o bem vencendo o mal. Jesus não ressuscitou sozinho. Veio com ele uma multidão de salvos. Em Mateus capítulo 27, versos 50 a 53, diz: quando ele saiu do túmulo, depois dele saiu uma multidão de salvos, glorificados, e apareceram na cidade santa para muitos. Esta multidão subiu para o céu com Jesus. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, na ressurreição de Jesus. Mas, queridos, quando eu penso, será que tudo isso que Deus fala na Bíblia é real? Adão foi real. O choro de Adão e Eva quando viram Abel morto e Caim como assassino, isso foi real. O dilúvio foi real. Queridos, eu quando penso que no céu não existe somente
Enoque, Moisés e Elias. Há pessoas que pensam que o céu está cheio de anjos. Está cheio de anjos. Mas não está cheio só de anjos, irmãos. O céu está cheio de seres pecadores que foram redimidos, glorificados e levados para o céu. Quantos? Não sei, é uma multidão que ressuscitou com Jesus. Então não é somente Enoque, Moisés e Elias. Eu me alegro quando penso que tudo isso é real. Porque não dá para negar que eles ressuscitaram. Porque eles apareceram para muitos. Isto está atestado nos evangelhos. Como disse Jesus em João 16:20. Nós passaremos por aflições. Nós vamos chorar. Mas finalmente o choro vai se transformar em alegria. Em Salmos 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Você já chorou a noite inteira? Já passou por essa experiência? Ficar com os olhos inchados e secos, porque não tem mais lágrimas para chorar? Davi passou por isso. Eu já passei por isso. O mês que eu mais chorei foi aqui nessa cidade. Não foi culpa de vocês. Não foi culpa de vocês. Vocês foram aqui para nós, para nossa família, um oásis de refrigério. Mas aqui, ali na cidade de Trumbull, eu chorei muito. Queridos, vós chorareis, lamentareis, mas chegará um momento em que a vossa tristeza será transformada em alegria. Amém. A alegria espera por você. Não desista. Não desista daqueles por quem você quer salvar, levar para o céu. Não desista deles. José nunca negou o seu passado horrível. Que passado horrível de José? Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo para o Egito, caluniado pela esposa de Potifar, condenado inocentemente a passar 12 anos na cadeia. Ninguém pode negar que foram anos horríveis os de José. E quando ele olhava para trás, ele não viu que era horrível. Ele viu, eu vejo a mão de Deus em tudo isso aí. Quando estava preso, ele não entendia. Quando ele foi injustiçado e traído, ele não entendia. Mas depois que ele foi nomeado como governador do Egito, ele olhou para trás e disse, agora eu entendo. Às vezes nós queremos entender muito rápido. E Deus diz, calma. Calma. Eu preciso de tempo. Eu estou pintando o quadro da sua vida. Mas qual é a cor que o senhor vai colocar? Eu não posso falar. Eu quero que seja tudo pink. Não. Não existe vida toda pink. Como aquela noiva que chegou para o pastor e disse, pastor, o meu casamento, toda a decoração é pink. Tudo é pink. Então, pastor, por favor, faça um sermão também que seja assim, bem pink. Como fazer um sermão de casamento todo pink? Se a vida de casado não é cor-de-rosa. A vida de casado tem a cor escura, a cor de escarlate, de roxo. Momentos difíceis, irmãos. Casamento não é só alegria. Casamento tem choro, tem discussões. Queridos, nós podemos não entender as cores da nossa vida, podemos não entender o que está acontecendo com a nossa família, mas nós não podemos desistir. Não podemos deixar de olhar para o invisível e viver na presença do invisível. Ter Deus do seu lado, Jesus Cristo do seu lado, o anjo do Senhor do seu lado, e viver na presença dEle, buscando santidade dEle. A vida é passageira. Da história de Jairo, nós aprendemos que não devemos ter medo pelo que vemos, porque o que vemos não é a realidade.
quando Jairo estava ali esperando por Jesus, diz em Marcos capítulo 5, verso 35 e 36. Eu vou ler. E estando ele ainda falando, Jairo falando com Jesus, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha morreu. Para que enfadas mais o mestre? Desmoronou o mundo para Jairo. Quando disseram: tua filha morreu, ele arriou. Ele deixou de apressar Jesus. Ele deixou de cutucar Jesus. Vamos, Jesus, depressa, depressa. Ele desistiu. Deu as costas e estava saindo. Quando Jesus pegou Jairo pelo braço e disse: crê somente. Crê somente. Não tenha medo. Você pode ter medo das coisas que você vê, das coisas que estão nos jornais, das coisas que aparecem na televisão, nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, e você começa a tremer de medo. Mas Jesus está dizendo: não temas, crê somente. A fé e a confiança em Deus mudam o nosso ânimo, mesmo em face da morte. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. João 11, 25. Foi quando no topo da montanha, José pôde contemplar o quadro da sua vida e ficou perfeito. Foi quando Jairo chegou no topo da montanha, que ele pôde ver a sua filha ressuscitada por Jesus. Quando disseram para Jairo: deixe de incomodar o mestre, porque a sua filha está morta, uma nuvem escura baixou sobre Jairo, e ele triste começou a se retirar. E Jesus disse: crê somente. Não fique surpreso, meu irmão. Não fique surpreso se Deus, na sua soberania, está utilizando coisas ruins como matéria-prima para produzir o bem em você. Porque Deus, ele tem a habilidade de usar matéria-prima ruim para tirar glória para o nome dele. Por exemplo, a cruz é símbolo de pecado, de bandido. Mas Deus usou a cruz, que era ruim, e transformou-a em símbolo de glória, de libertação, de salvação. Deus o Pai não salvou Jesus da cruz, mas Deus o Pai salvou milhões de filhos através da cruz. Deus vence o mal com o bem. O ódio, Deus vence com o amor. A morte, Deus vence com a ressurreição. Esse é o nosso Deus. Este é o jeito de ser de Deus. E eu tenho que aceitar que Deus é assim. Por isso Ele permite que você sofra. Por isso Ele permitiu que Pedro, Tiago, João Batista, Jesus, todos morreram. E se Jesus não voltar logo, nós também vamos morrer. Mas o final feliz está sendo reservado para o dia da volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus é o final feliz. Nossa história contém detalhes dos quais sentimos vergonha. Tem coisas que nós não contamos para os outros. Eu tenho coisas na minha vida que eu não conto, que eu fiz, que eu tenho vergonha. Tem gente que não tem vergonha, já perdeu a vergonha. É bom quando você tem vergonha do que é feio, quando você tem vergonha do que é errado. Tem gente que fala do que é feio, do que é errado, com a maior cara de pau. Eu diria: eu tenho medo, eu tenho vergonha disso. Eu choro quando eu penso nisso. Eu não quero. Queridos, existem detalhes na nossa vida de sofrimentos na infância, abusos. Sabe quanta mulher, quanto menino, quanta criança é abusada? Você não faz ideia. Você não faz a mínima ideia da porcentagem de crianças abusadas. Porque as pessoas têm vergonha de contar.
vergonha de contar. E não vão contar nunca. Porque não querem jogar lama na família, ou no pai, ou no avô, ou no tio, ou na tia. Por vergonha não fazem. Momentos de pobreza, momentos de doença, escolhas erradas, relacionamentos desfeitos, oportunidades perdidas, decepção com os nossos próprios fracassos. Assim foi escrita a história de José. E a nossa história está sendo escrita ainda. O capítulo final da sua vida não chegou. Jesus está escrevendo. Homens escrevem livros, mas Jesus escreve pessoas. Ele está escrevendo você. O quadro ainda não está completo. A pintura ainda está confusa. Mas a paisagem vai fazer sentido quando você chegar no topo da montanha. Um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir virá. Jesus aparecerá no céu, e tudo fará sentido. Teilhard Chardin, ou Chardin, fala de Deus como um artista que trabalha pacientemente no quadro da nossa vida. Eu quero ler para vocês o que ele escreveu. Como um artista capaz de fazer uso de uma falha, ou de uma impureza na pedra, que está esculpindo, ou no bronze que está fundindo para produzir linhas mais primorosas, ou um tom mais belo, Deus, sem nos poupar das mortes parciais, nem da morte final, que são essenciais em nossa vida, transfigura-as, integrando-as a um plano melhor, contanto que confiemos nele com amor. Não apenas nossas enfermidades inevitáveis, mas também nossas falhas, até mesmo as mais deliberadas, podem sofrer essa transformação, contanto que sempre nos arrependamos delas. Nada é instantaneamente bom para os que buscam a Deus, mas tudo é passível de se transformar em bem. Se aceitarmos o plano de Deus para a nossa vida, um imenso passo de fé, Ele vai utilizar tanto o bem como o mal, que estão presentes na nossa vida. As coisas boas como saúde, como talento, dinheiro, Ele pode fazer com que você consagre tudo isso a Ele. E as coisas ruins, como nossa incapacidade, nossa pobreza, nossos problemas familiares, nossos fracassos e erros, também Deus pode usar de tal maneira como instrumentos de ensino e de correção para o nosso aperfeiçoamento. Paulo aprendeu a adaptar-se a todas as situações. Vejam o que Paulo fala, queridos. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13. Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Eu sei que o verso 13 é muito usado. Existem centenas, milhares de sermões sobre o verso 13. Mas é pouco usado o texto anterior, do verso 11 e do verso 12. Vejam o que Paulo está dizendo. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você despreza o que você tem, porque você está correndo atrás do que não tem? Despreza o marido que tem, despreza a esposa que tem, despreza os filhos que tem, despreza o trabalho que tem, porque está correndo atrás de alguma coisa que você não tem? Isso é uma estratégia de Satanás. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: eu já aprendi o quê? A contentar-me com o que tenho. Deus quer me dar mais? Tudo bem, mas eu estou contente com o que Ele me deu. Verso 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. É neste sentido que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nós usamos este verso para tudo, menos para isso. Você pode sim se contentar com o que tem, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode sim aprender a viver com fome ou com abundância, com fartura ou com necessidade, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Império Romano, queridos, abriu estradas, centenas de estradas,
construídas pelos Césares para facilitar o governo e o domínio dos povos dominados. Mas Deus fez com que Paulo usasse aquelas estradas para pregar o evangelho e conquistar o Império Romano para Jesus. Estão percebendo como Deus transforma o mal em bem? As estradas construídas para dominar o povo foram usadas por Deus para converter o Império Romano e atraí-lo para Jesus. Muitos discípulos e até mesmo Jesus morreram nas mãos da justiça romana. Mas Paulo usou a justiça romana para se sair bem. Por isso, Romanos capítulo 8, 28, Deus fala: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A própria morte dos mártires acelerou o crescimento da igreja. Por que morriam tantos mártires? Porque a igreja cresce mais quando mártires morrem. Porque a igreja é mais pura, é mais dinâmica, é mais reavivada. Alguém disse para os chineses, nós estamos orando, missionários que foram para visitar a China, disseram, nós estamos orando por vocês. E o missionário e o pastor chinês disse, nós é que estamos orando por vocês. Onde está o perigo? Onde está o cristianismo morrendo? Na China ou nos Estados Unidos? Onde é que o cristianismo está morrendo? Aqui. Na China, 20 mil chineses estão se convertendo por dia. 20 mil chineses por dia se convertem a Jesus. Quando o comunismo se instalou na China mesmo, meus irmãos, depois de 400 anos pregando o evangelho na China, aí o comunismo assumiu o poder na China. Naquele tempo, existia 1 milhão de cristãos na China. E os missionários foram expulsos, as instituições foram fechadas. E agora, depois de todas essas décadas de comunismo na China, existem mais de 100 milhões de cristãos na China. Você acredita nisso? Como pode? Por isso eles estão dizendo, nós é que estamos orando por vocês. Porque o século 21 é o século da China. Pastor Yuan, chinês, ele disse, nossa comunidade chinesa se tornará a maior comunidade cristã do mundo. Vocês podem acreditar nisso? No meio do sofrimento, das perseguições, das mortes, dos mártires, do sangue dos santos de Jesus, que está sendo derramado na China, a igreja está crescendo. Não tem templos, não tem prédios, não tem instituição, não tem nada, mas tem o poder do Espírito Santo. Por isso eles disseram, nós é que estamos orando por vocês. Queridos, a própria morte dos mártires acelera o crescimento da igreja. Tertuliano falou, o sangue dos cristãos é semente, a semente do cristianismo. As bem-aventuranças de Jesus apresentam o sofrimento e a pobreza não como maldições, mas como coisas boas. Presta atenção nas bem-aventuranças, quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Eu não quero ser pobre. Jesus não apresenta a pobreza como maldição, mas como bênção. E ele fala da riqueza, ai daqueles que são ricos. Jesus diz, bem-aventurados sois quando injuriarem e perseguindo, mentirem, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos, Jesus está dizendo que a pobreza não é ruim. Chorar não é ruim. Bem-aventurados os que choram. O problema é quem não sabe chorar. Corações duros, empedernidos, que não derramam uma lágrima, mesmo diante de cenas de emoção, não sabem chorar. E olham para os outros que estão chorando e começam a rir. Começam a rir. São corações duros, que não aprenderam a chorar com os que choram. E nem se alegrar com os que se alegram. Mas ao mesmo tempo Jesus quer que a sua igreja lute para diminuir a pobreza.
Os pobres são bem-aventurados porque sentem sua indigência espiritual. Os ricos sem os pobres morreriam cheios de egoísmo. A Madre Teresa afirmava que os países pobres, em geral, são ricos no poder do Espírito Santo. E os países ricos, em geral, são pobres no poder do Espírito Santo. É um milagre da graça divina. Nos fracassos pessoais, também podemos nos tornar instrumentos nas mãos de Deus. Muitas pessoas descobrem que uma tentação persistente e até mesmo um vício é exatamente a ferida que as faz voltar-se para Deus desesperadas, de modo que essa ferida e esse vício se tornaram o ponto de partida para uma nova vida. O bispo britânico Leslie Whitehead fala sobre a revelação da vontade de Deus. Ele fala que existe a vontade intencional de Deus, e a vontade intencional de Deus pode ser vista quando lemos os 2 primeiros capítulos de Gênesis e os 2 últimos capítulos de Apocalipse. Como Deus criou tudo perfeito e como vai ficar tudo perfeito em Apocalipse capítulo 21, 22. Essa é a vontade intencional de Deus, sem pecado. Porque o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis não falam do pecado. Falam do plano maravilhoso de Deus para você. E Apocalipse 21, 22 também falam do país eterno, do jardim restaurado. Esta é a vontade intencional de Deus. Só que esta vontade intencional de Deus está no futuro. Existe a vontade circunstancial de Deus. A vontade circunstancial de Deus é que se adapta às condições ruins da terra. E Deus sabe trabalhar com esta vontade circunstancial. Não é o ideal de Deus para você, mas Ele permite isso, Ele usa essa situação para aperfeiçoar o seu caráter. A vontade intencional de Deus era de que José não fosse vendido, que não houvesse traição, nem separação entre casais. Essa é a vontade intencional de Deus. Mas na vontade circunstancial de Deus, acontecem todas estas coisas, traições, separações. E Deus usa estas coisas para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. Muito em breve, queridos, a vontade última de Deus, de Apocalipse 22, verso 1 a 5, vai se cumprir. Eu quero que você não perca de vista esta vontade intencional e vontade última de Deus. Eu quero terminar lendo com você Apocalipse 22, os versos 1 a 5. Abra sua Bíblia. Veja aí a vontade intencional e última de Deus para você. Apocalipse 22, versos 1 a 5. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Estão percebendo? Trono de Deus e do Cordeiro. Pai e Filho estarão na Nova Jerusalém, no meio da sua praça, e de uma de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Não é para a cura. Outra tradução diz cura. Cura envolve doença. Mas a minha tradução, que é melhor, essa tradução diz: as folhas da árvore da vida são para a saúde, ou seja, para sustentar a saúde eterna. Porque a nossa saúde eterna é derivada de Deus. A nossa dependência de Deus ao comer do fruto e das folhas mantém nossa vida eterna, derivada daquele que tem vida em si mesmo. E ali nunca mais haverá maldição. Essa é a vontade intencional de Deus. E a última vontade de Deus. Ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos seus o servirão, e verão o seu rosto. Você que nunca viu o rosto do Pai, você verá o rosto do Pai, verá o rosto de Jesus. Nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Amém, Senhor. Aceite na sua vida esta vontade intencional e final de Deus. Este é o sonho
de Deus para você. Quando o quadro da sua vida vai estar perfeito, pintado pelo artista Jesus. Hoje, você pode não gostar dos capítulos que ele está escrevendo da sua vida. Mas lembre-se que não é o capítulo final ainda. Você está numa fábrica sendo trabalhado. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, meu irmão. E que você se deixe trabalhar pelo Espírito Santo. E que você busque viver como vendo o invisível. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.